além dessas críticas, o Ha Jun Chang, eu pronunciei certo, Lucas? Você que é um cara aí Claro, poliglota. perfeitamente. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os novos tatuados dessa empresa, pessoas que marcaram na pele o seu compromisso com a cultura da UVP. Eu queria chamar aqui uma dessas pessoas que está devidamente tatuada. Lucão, vem pra cá, vem pra Fala cá. dele. Mostra aí a Até sua fiz tatuagem. 10 flexões agora. Que isso, ó, o Lucão. 10 Ô, flexões. o homem tá malhando, ó. Chama. Parabéns, Lucão. Seja bem-vindo aí, né, ao Clube dos Tatuados da empresa. Eu que já passei por este momento canônico aqui, então o Lucão aí tá com a pele marcada e o seu compromisso está firmado conosco. Agora ele já vendeu a alma pro VP, agora já era. Não tem mais o que fazer. Mas boa, cara. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, porque assim, a gente não pode viver só de felicidade, a gente tem que trazer assuntos polêmicos aqui, porque a gente sabe que assunto polêmico gera engajamento nos comentários, galera fica puta de um lado, galera fica puta do outro, e aí isso aí acaba gerando mais comentários e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Então nós vamos tratar hoje sobre o Consenso de Washington que foi criado em 1989, a partir de ser convocado em um encontro ali através do Institute for International Economics, que foi tratado justamente para conseguir conter aquela grave crise econômica que estava acontecendo, sobretudo aqui na América Latina. Então, naquela época, a gente estava vivendo ali sobre uma hiperinflação no Brasil e também na Argentina, dois países aí que estão acostumados a lidar com inflações altas. A gente estava vivendo um endividamento externo altíssimo, então isso é um problema muito grande, porque quando você tem uma dívida que está lastreada em outra moeda, né, você não tem muito controle sobre como que essa dívida pode explodir ou não, né, porque pensa comigo, se a sua dívida está em dólar e o dólar começa a crescer, às vezes você nem contraiu mais dívidas, mas a sua dívida está crescendo cada vez mais. A gente também teve um baixo crescimento econômico na década de 80, chamado ali também, né, de década perdida, e esse consenso de Washington ele foi criado ali principalmente pelo FMI, pelo Banco Mundial e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Os três maiores ali, né, credores desses países, então eles estavam preocupados como que essa dívida fosse evoluir nesses países e se esse pagamento ia acontecer ou não. Então por isso foi criado aí o consenso de Washington para fazer com que, sobretudo, né, consigam diminuir esse problema que estava acontecendo na América Latina. Mas mais para frente também a gente vai discutir ali o que alguns outros autores também têm de críticas sobre o consenso de Washington. Então esse termo ele foi criado pelo John Williamson, ele que queria criar ali, né, um mínimo denominador comum de políticas econômicas, até por isso mesmo que ele recebeu esse nome aí de consenso, né, ao ser criado ali em Washington, e o John Williamson que ele é britânico e não é americano, e com o objetivo principal do consenso seria de resolver essa crívida da dívida externa, também ter um controle para que haja um crescimento ali econômico sustentável nesses países e também inserir esses países aí latino-americanos ao sistema econômico global. Tá? Obviamente era uma preocupação muito grande, acredito, da forma de credores estar emprestando dinheiro para esses países do que mais uma preocupação de inserir os países latino-americanos ao sistema financeiro global. Vamos ver aqui mais para frente o que a gente tem para falar sobre isso. E para entender, né, melhor como que foi feito esse consenso de Washington, a gente tem que pensar nas 10 medidas ali que o John Williamson tinha denominado para esses países, tá? O primeiro deles é a disciplina fiscal, ou seja, você vai ter um controle do seu déficit público e você não poderia ter uma relação dívida-PIB muito grande. Então, por muitas vezes, eles estavam limitando essa relação para alguns países abaixo de que seria o que o país consegue produzir nacionalmente. Tá? Então, coisas que para países desenvolvidos isso não era pregado, mas para os países que estavam em desenvolvimento seria o ideal para você controlar esses aspectos hiperinflacionários principalmente. O segundo ponto seria um redirecionamento desses gastos públicos, ou seja, seria a redução de alguns subsídios que eram dados para algumas empresas e também começar a dar prioridade para alguns setores específicos, como sendo saúde, educação, infraestrutura, que eles têm um efeito multiplicador na sociedade, né, que dão um ar maior de bem-estar social e, além disso, também conseguiria ali promover algum nível de produtividade, não é mesmo? O terceiro ponto seria uma reforma tributária, fazendo com que você tenha uma redução das alíquotas de forma que não haja evasão dessas divisas para outros países que tenham alíquotas menores, né, e condições melhores ali, principalmente para quem gera esses investimentos produtivos e, de uma certa forma, você ampliar a base da arrecadação, de uma forma que não fique só concentrado em um determinado setor, em um determinado grupo de pessoas. Então, você ampliar essa base de arrecadação também seria importante, de acordo com nos 10 mandamentos ali, digamos assim, do consenso de Washington. O quarto ponto
ponto seria taxas de juros determinadas pelo mercado, de uma forma que você evitasse alguns controles artificiais da economia, coisa que já aconteceu aqui no Brasil também. E além disso, você começar a ter atração de investimentos principalmente, né, de investidores institucionais estrangeiros. Então, seria uma outra forma de você estar atraindo esses dólares e diminuir também, né, essa relação cambial. O outro ponto também já é passando aí para a parte de taxa de câmbio competitiva, né, havendo ali um estímulo às exportações, atraindo mais uma vez dólares, principalmente ali para aquela economia, e evitar uma sobrevalorização cambial, de uma forma que possa prejudicar ali o desenvolvimento da indústria nacional. Então, uma parte um pouco mais protetiva, digamos assim, e também que possa agregar ali, né, ao sistema produtivo e também agregar valor a quem está fazendo essas exportações, que muitas vezes esses países latino-americanos, o que mais estavam fazendo naquele momento era uma exportação de produtos primários, algo que não mudou muita coisa também até hoje, né? O outro ponto também seria uma redução das barreiras tarifárias, né, algo que estava acontecendo aqui na década de 80 no Brasil, principalmente, e redução gradual e previsível das tarifas de importação. Outro ponto também para fazer com que você tenha cada vez mais negócios e uma inserção ali desses países no comércio global. O sétimo ponto seria liberalização do investimento estrangeiro, muita coisa parecida com o que a gente estava falando agora. O oitavo ponto seria privatizações. Privatizações essas que mais para frente a gente vai falar como aconteceu aqui no Brasil, mas que seria para transferir essas empresas estatais para o setor privado, que por muitas vezes, né, uma coisa que eles sempre alegaram, é que o Estado é ineficiente em gerir, na verdade, né, essas empresas. Então, para isso, o objetivo principal seria transferir essas empresas estatais para o controle privado. O nono ponto seria uma desregulamentação, fazendo com que você tivesse abertura para que novas empresas adentrassem e produzissem no seu país, né? E o décimo ponto seria a segurança jurídica para direitos de propriedade, ou seja, proteção legal de contratos, de patentes e uma confiança institucional para os investidores. Algo que faria com que, obviamente, algumas outras empresas, como principalmente dos Estados Unidos, pudessem adentrar no seu país e ter essa garantia de proteção de tudo que era produzido lá dentro, né? E essas medidas, né, essas 10 medidas aí que eu acabei de passar para vocês, elas não eram impositivas, então não seria ali, ou vocês fazem isso aqui ou vocês vão parar de receber recursos oriundos ali do Banco Internacional, do FMI ou do próprio Estados Unidos. Na verdade, eram só algumas recomendações, digamos assim, que se você não seguisse, assim, não é impositivo, mas se você não seguir, né, pode ser que talvez a gente não vai liberar recursos para vocês. E esse modelo acabou se expandindo de uma forma bem rápida. Então, o modelo neoliberal, né, que foi instituído através dessas políticas no Consenso de Washington, ele passou a ser orientado em alguns países, principalmente da América Latina e da Ásia, tá? E aí tornou-se essa base política aí do FMI e do Banco Mundial. Isso aconteceu também em conjunto ali com a quebra do bloco soviético, né? Quando ocorreu o seu rompimento, e então essa doutrina neoliberal acabou vindo, né, em contraponto justamente com a queda da doutrina comunista, digamos assim, que ocorreu ali com a queda do bloco soviético. Como exemplo de alguns países aí que adotaram, a gente tem o México através do presidente Salinas de Gortari, com a assinatura de entrada do México ao NAFTA. Na Argentina, através do presidente Carlos Menem, ele realizou ali algumas privatizações, abertura econômica e paridade do peso com o dólar. No Equador, a gente tem o Equador adotando o dólar como moeda oficial. E aqui no Brasil, através do FHC, a gente adotou algo muito conhecido por todos vocês, o chamado tripé macroeconômico, que é superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, e começou também algumas privatizações, como a privatização da Vale, da CSN e da Telebrás. 3 setores ali muito estratégicos para a economia brasileira, né? Mineração, siderurgia e também telecomunicações, e que na época ali geraram muitas revoltas, principalmente para quem eram os funcionários ali dessas 3 empresas. Houveram também outras privatizações na época, né? Mas essas 3 foram as mais emblemáticas ali durante o governo do FHC. Mas além dessas privatizações, que a gente tem que entender como que estava o contexto brasileiro naquela época. Na década de 80, ela foi marcada principalmente por algumas instabilidades de inflação crônica, né? Quem viveu essa época aí vai lembrar muito bem como que estava sendo o Brasil neste período, e um aumento galopante da dívida externa brasileira, né? Então era a maior preocupação, principalmente a dívida que o Brasil tinha contraído em dólar, né? Principalmente ali com o FMI. Na década de 90, a gente teve ali adesão às políticas do consenso, como eu já havia falado para vocês, no tripé macroeconômico, principalmente, algo que foi desenvolvido
no Plano Real, né, que foi adotado e inserido de vez ali em 1994. E para além da instituição ali, né, do Plano Real que ocorreu com o Itamar Franco, antes disso, né, anterior ali ao Itamar Franco, ainda com o Collor de Mello, a gente teve o início ali das aberturas econômicas e as privatizações que eu havia citado para vocês. E após, né, o governo do Itamar Franco, a gente teve ali o Fernando Henrique Cardoso, que começou a consolidar de fato essas reformas aqui no Brasil, né? Então, a instituição, de fato, através do CMN, da meta de inflação, a gente teve ali a instituição também desse controle através do Copom, a gente também teve ali, começou a trabalhar o câmbio flutuante aqui no Brasil, então tudo isso que até hoje, né, é estabelecido e continua na economia brasileira. E quais foram os resultados, né, que foram alcançados através dessas instituições que ocorreram aqui no Brasil? A gente teve a redução da inflação, algo que é indiscutivelmente o maior sucesso ali no Plano Real. A gente teve a estabilização monetária, outro aspecto também muito importante, visto que quem deve ter nascido ali na década de 60, 70, viu o Brasil passar por diversas moedas. Então, essa estabilização monetária ela é muito importante, de uma forma que você consiga fazer planos de longo prazo com esse recurso e tendo a certeza que esse dinheiro ali não vai mudar. A gente também teve um aumento de investimentos estrangeiros aqui, principalmente em setores estratégicos como telecomunicações e energia. É engraçado, se vocês olharem ali, quem realmente investe no setor de telecomunicações aqui no Brasil são empresas de fora. Uma delas, inclusive, é aberta em bolsa lá nos Estados Unidos, que é a AMT, né, a American Towers. Ela é dona de grande parte dessas torres de telecomunicação aqui no Brasil. E o último ponto ali, né, benéfico aqui para a economia brasileira foi essa abertura ao mercado financeiro internacional. Algo muito importante que até hoje a gente ainda vê que muitos desses investidores de fora acabam investindo principalmente aqui na Bolsa Brasileira. Então, se você for olhar, mais de 50% das nossas negociações feitas através da B3, elas são feitas por capital estrangeiro, tá? Então, isso movimenta bastante aqui no Brasil e também adotam ali, né, muitos investimentos através do nosso Tesouro Nacional. Eles compram ali, né, títulos públicos brasileiros a rodo. Mas como nem tudo ali, né, é um mar de flor, aqui no Brasil também a gente teve aspectos negativos. Um deles foi a estagnação econômica. Se a gente compara aqui com os nossos pares, né, a gente vê que o Brasil praticamente lateralizou seu crescimento econômico, enquanto alguns outros países ali que não seguiram essas medidas acabaram evoluindo de uma forma mais abrupta, né, se a gente for olhar principalmente como China e Índia. Em paralelo a isso, a gente também passou por um processo de desindustrialização muito grande no Brasil, tendo a participação da indústria sendo reduzida de 27% do nosso PIB na década de 80, né, em 86, caindo para 11% em 2018. Algo que a gente sempre fala e bate aqui na tecla aqui no nosso canal, mas que é algo que até hoje a gente não conseguiu se recuperar para os níveis que a gente tinha de industrialização no final da década de 80 ali principalmente. E com isso a gente também acabou resultando ali em aumentos ainda maiores dessa desigualdade social que a gente ocorre aqui no Brasil, porque a gente teve uma distribuição de renda cada vez menor e teve um afastamento das camadas, principalmente dos mais ricos, para a classe média. Então isso é um efeito que geralmente ocorre em países que estão tendo esse problema de agregação de valor na sua produtividade principalmente, tá? Então os salários acabam se tornando menores, né, em média, e isso faz com que quem está na pirâmide mais acima acaba se afastando mais das camadas de baixo, tá? Um efeito também que ocorreu nos Estados Unidos na época do pós-guerra, né? Que essas camadas ali do pós-guerra, que eram aqueles soldados que voltaram da Guerra Mundial, eles acabaram sendo absorvidos em algumas outras frentes ali produtivas, né? Porque tinha mão de obra ociosa e tinha muitas indústrias que acabaram mudando a sua produção, sei lá, têxtil ou qualquer outra dessa produção para armamentos. Então, eles tinham que fazer o caminho inverso. Então, pegaram aquela mão de obra ociosa que voltou da guerra, pegou aquela sua capacidade ociosa produtiva e começaram a passar por aquele boom econômico nos Estados Unidos. Porém, começou a ter um problema muito grande também de produtividade por lá, principalmente ali no finalzinho da década de 90 ali, 80 também. Então, que ocorreram ali, né, nessa época e que acabou, para muitos ali, destruindo o American Dream e afastando cada vez mais essa disparidade, né, entre a classe média com as classes mais altas. Além desse problema, né, a gente também teve um aumento numa dependência gigantesca do Brasil com alguns bancos internacionais e também com grandes empresas multinacionais. Quando a gente vê ali que algumas cidades inteiras foram desenvolvidas justamente em volta de uma planta fabril e que se essa planta fabril ali ela não der certo, né, a empresa falir ou só retirar ali a sua produção daquele lugar, uma cidade inteira pode ser devastada. A gente teve alguns outros problemas, como alguns monopólios privados e corrupção também, que foram verificados depois desse modelo instituído ali, principalmente através de algumas privatizações que ocorreram, e também teve algumas crises da moratória, como a que ocorreu ali na Argentina em 2001. Então, assim, o maior problema é que
quando você adota algumas políticas ali heterodoxas para algum tipo de controle de alguma crise institucional, econômica em algum país, ela não pode se perdurar por muito tempo. Geralmente ela é utilizada para controlar aquele aspecto específico e depois ela deve ser retirada e mudada para algum outro tipo de política que pode ser expansionista ou então uma virada de chave em algum tipo de movimentação que possa fazer com que aquele país não fique só estagnado igual ocorreu aqui no Brasil. E isso também ocorreu em outros países da América Latina, o que fez com que houve uma crescente apelo ali, né, principalmente por eleições de presidentes que são de esquerda. Então, se a gente for olhar ali na Venezuela, foi a eleição do Hugo Chávez, em 1998. A gente teve o Brasil com o Lula em 2002. A gente teve na Argentina o Néstor Kirchner em 2003. A gente teve na Bolívia o Evo Morales em 2006. No Equador, o Rafael Correa em 2007. Então, todos eles ali, eles acabaram propondo, né, algumas revisões ou um rompimento completo de tudo aquilo que tinha sido estabelecido no consenso de Washington. E foram criados, a partir de então, alguns outros blocos econômicos, como o Unasul e a ALBA, em oposição principalmente a essa influência forte que os Estados Unidos estavam exercendo sobre esses países. Mas como nada no mundo ele é unânime, né, a gente tem algumas críticas que foram estabelecidas sobre o consenso de Washington. O primeiro foi que é um modelo que ele foi adotado de forma homogênea, sem levar em consideração algumas realidades diferentes de cada um dos países. Então, cada um deles teria que ter sido adotado de uma forma que fosse adaptado àquela realidade daquele determinado país. O segundo ponto foi uma visão mais centrada em alguns interesses, principalmente para o capital financeiro e algumas empresas multinacionais que estabeleceram aqui as suas plantas fabris naqueles países, como eu havia falado anteriormente. O terceiro ponto foi a falta de preocupação com aspectos básicos de bem-estar social, como saúde, educação, essa desigualdade de renda que a gente tinha passado antes para vocês, problemas que foram graves e que ocorreram justamente de algumas medidas que foram oriundas, né, problemas esses que ocorreram ali, né, principalmente depois dessa adoção de algumas medidas do Consenso de Washington. Outro ponto foram as formas em que as privatizações ocorreram no Brasil, né, valorizando ali alguns esquemas de monopólio e também muita corrupção que ocorreu ao ter alguns contratos ali estabelecidos de forma errada, digamos assim. E o último ponto foi uma dependência cambial, né, de capital estrangeiro muito grande e essa vulnerabilidade que acabou alastrando ali por muitas dessas economias. Se você quiser aprender a cuidar bem do seu dinheiro e lidar bem com essas armadilhas todas, tem muita coisa que você tá deixando dinheiro na mesa, como é o caso do PGBL, que você poderia fazer, e é só aprender a fazer as contas. Isso tudo a gente ensina na UVP. E não só isso, como investir no Brasil, fora do Brasil, na China, nos Estados Unidos, ter cartão de crédito internacional, conta no Uruguai, tudo isso a gente tá ensinando agora. Então, tem várias formas de ganhar dinheiro e deixar de dar dinheiro pro governo. Entra aí, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário pra gente, do começo ao fim aí, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando do compromisso da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Muitas pessoas perguntam por que a gente decidiu fazer isso. A diferença da UVP é que cada vez mais a gente tem se encaminhado para o modelo de partir do pressuposto que os nossos clientes são honestos. Raul, mas o que acontece se eu entrar na UVP e eu for uma pessoa desonesta? Eu só assistir às aulas e pedir para sair. Dificilmente isso acontece, porque a UVP tem a plataforma própria de investimentos que oferece diversos benefícios e o cartão de crédito com 1% de cashback para os nossos clientes, mediante aprovação, é claro. Então, poucas vezes isso acontece. Mas quando acontece, a gente se sente feliz por não ter que lidar com gente desonesta. A UVP hoje tem uma comunidade onde a gente faz negócios entre si e saber que a pessoa é honesta é um grande diferencial para todo mundo que está ali na nossa comunidade e tem interesse em fazer negócios com a gente. Além dessas críticas, o Ha-Joon Chang, eu pronunciei certo, Lucas? Você que é um cara aí poliglota. Obrigado. No livro Chutando a Escada, ele acabou criticando ali, né, que muitos dos estados ali de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, eles usaram o estado como um propulsor de crescimento e depois eles chutaram a escada para que outros países em desenvolvimento não cheguem ao seu patamar. Inclusive no livro chamado, como é que é o nome? Chutando a Escada. Então, ele disse que esses países fizeram dessa forma e que eles adotaram ali para países em desenvolvimento algumas políticas que nem eles mesmos utilizaram para crescer. Então é um pouco controverso, né, digamos assim. E a The Economist também, né, uma famosa revista aí, um famoso jornal aí, né, do mundo, acabou criticando também essa liberalização apressada da economia e que trouxe alguns problemas sistêmicos para os países que adotaram o Consenso de Washington. E após a crise ali que ocorreu na década de 97 na Ásia, após o rompimento ali da Rússia e também a crise argentina que ocorreu em 2001 e 2002, o FMI acabou abandonando essa cartilha como uma receita mágica ali para alguns controles inflacionários e essas crises de dívida. E aí, em 2005, ele lançou o estudo Economic Growth in the 90s, Learning from a Decade of Reform, e começou a
trabalhar algumas políticas mais adaptadas para alguns países, né? Em que experimentos de desenvolvimento devem ser tratados de acordo com aquela economia e realidade local. Algo um pouco óbvio, né, digamos assim. E para além disso, né, houve alguns casos de sucesso para quem não adotou o consenso de Washington que a gente tinha passado anteriormente. Sem citar ali Índia e China, a gente tem a Malásia, que depois da crise asiática de 97, ela impôs controles de capital, fixou a taxa de câmbio, aumentou os gastos públicos, reduziu os juros e, como resultado, teve um crescimento de PIB de 5,4% em 99, 7,8% em 2000 e 7% em 2001. Uma inflação que foi controlada através dessas medidas e uma recuperação ainda mais rápida do que a Coreia do Sul e a Tailândia, que tinham seguido ali as orientações do FMI. Então, recapitulando, o Consenso de Washington, ele foi determinante ali para a década de 90, principalmente para os países aqui da América Latina. Ele ajudou a gente a controlar essa hiperinflação, dominou o pensamento econômico da época, mas, em contrapartida, acabou não desenvolvendo, né, economicamente esses países de uma forma inclusiva, ao não adaptar suas políticas de forma a levar em consideração as realidades daqueles países. Hoje, muitos desses países e economias acabam defendendo um pouco mais uma parte heterodoxa, plural e que leva em consideração alguns aspectos sociais e também o papel do Estado ali como um indutor desse crescimento econômico. Mas a gente não pode, então, deixar de lado a importância desse consenso para o que a gente tem hoje, né, de reflexos nas nossas economias. E para isso também quero saber a opinião de vocês, qual lado que vocês acham ali que teria sido melhor para o nosso país? Será que foi ter seguido o consenso de Washington? Será que foi, tipo, a gente largar e abandonar completamente essas linhas ali de pensamento e seguir para alguns outros modelos de crescimento, como foram de alguns países asiáticos principalmente? Então deixa abaixo aqui, quero saber sua opinião sobre isso. E para finalizar, eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, que ocorreram nessa época. A primeira que eu quero falar para vocês é que o Brasil, mesmo nessa época vendendo 119 estatais, né, ele ainda ficou com 135 empresas públicas, então ainda tem bastante coisa ainda numa máquina pública que a gente ainda vê como algo muito inchado aqui no nosso país. E uma crítica muito grande que ocorreu aqui no Brasil na época foi a venda da Vale por apenas 3,3 bilhões na época. Então dizendo que saiu de graça, essa e muitas outras privatizações que ocorreram. Aqui em Goiás também teve privatizações que geraram muitas críticas, isso um pouco depois, né, bastante tempo depois na verdade, que foi a da Celg. Tentaram fazer também a privatização aqui da empresa de saneamento do estado. Então muitas dessas ocorreram em valores que são considerados um pouco estranhos para privatização e que geram aí algumas preocupações com relação à parte da corrupção. Findado aqui, né, esse conteúdo extenso, vasto, controverso, falando um pouco mais sobre esse consenso. Então não deixe de deixar aí o seu curtir, compartilhar, sininho, manda para todo mundo, posta suas críticas, posta os seus elogios, fala com a gente, que aí na próxima semana, se você quiser trazer um tema aqui pra gente discutir no programa, estou sempre aberto aí a sugestões. Quero deixar um abraço para você. Abraço, Lucas. Um abraço. Um bom final de semana. Tatuado. Com o braço tatuado. E fica aí todo mundo com um bom final de semana. Dá um abraço no seu pai aí também, você que tem pai aí. O Feliz Dia dos Pais para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E fiquem com Deus. Até mais.